Redistribuição ou reconhecimento? Qual dessas estratégias seria mais eficaz para alcançarmos justiça diante dos problemas do mundo contemporâneo? Sobre essa questão, a filósofa americana Nancy Fraser escreveu um texto, Da Redistribuição ao Reconhecimento, Dilemas da Justiça numa Era Pós-Socialista. Se você vai prestar o vestibular da Federal do Paraná para ingresso em 2024, ou você se interessa sobre essa temática que é bastante relevante para o mundo atual, fica comigo que logo depois da vinheta eu vou debater os principais aspectos dessa filósofa americana. É logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meus jovens, antes de nós começarmos o nosso debate de sempre aqui, eu gostaria já de fazer aquele pedido encarecido para que você clique no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para notificação dos novos vídeos e já deixe o seu like, porque isso ajuda demais a fortalecer o trabalho aqui do canal. Beleza? Também convido a você que, se quiser fazer parte das nossas redes sociais, que você nos procure lá com a @filoespiral em todas elas, para poder seguir e acompanhar outros conteúdos de filosofia e até para se comunicar comigo de vez em quando. Beleza? Então, sem mais delongas, nós vamos à temática desta videoaula de hoje, por que não, né? Gente, é o seguinte, esse vídeo aqui ele faz parte, então, de uma sequência que eu estou fazendo nesse ano de 2023, tratando das obras de filosofia que cairão no vestibular, que dão ingresso a 2024 na Federal do Paraná. Beleza? Prova que vai acontecer agora em outubro e em dezembro de 2023. E um dos textos que a Federal elegeu para esse ano é o texto de uma filósofa contemporânea americana chamada Nancy Fraser, uma filósofa que vai pertencer à tradição da chamada teoria crítica. Eu vou comentar aí um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouquinho. O texto, ele se chama Da Redistribuição ao Reconhecimento, Dilemas da Justiça numa Era Pós-Socialista. Né? Foi um artigo que foi traduzido para a língua portuguesa em 2006, certo? Pelos cadernos da USP, e é essa edição, inclusive, que a Federal acaba trazendo, mas você encontra também até a versão mais ampla e mais completa desse texto num livro chamado Justiça Interrompida, da mesma autora, certo? Ela tem sido vendida aí pela editora Boitempo. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês qual edição que é essa. Antes de mais nada, então, vamos pensar o seguinte: quem é a Nancy Fraser? A Nancy Fraser, meus caros, é uma filósofa, então, nascida em 1947 em Baltimore, nos Estados Unidos. Ela vai ser uma das grandes pensadoras do mundo contemporâneo, uma das grandes filósofas que nós temos aí em atividade. Como vocês podem perceber aí, né, se ela nasce em 47, ela está com seus 70 e poucos anos, e é uma autora que vai pertencer àquilo que a gente poderia chamar de uma terceira geração da Escola de Frankfurt, né? Geralmente a gente entende lá a primeira geração com Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse, né? Aí a gente tem uma segunda geração de pensadores, na qual incluem, por exemplo, Habermas, e agora você tem uma outra leva de pensadores aí que pertencem ao que a gente chama de teoria crítica, né? Por isso que a gente fala que acaba sendo uma terceira geração da Escola de Frankfurt, né? Mas geralmente ela é referida como uma pensadora da teoria crítica, como uma herdeira, digamos assim, dos princípios da teoria crítica que foi elaborada lá pela primeira geração dessa Escola de Frankfurt, certo? E no caso da Nancy Fraser, que é uma grande estudiosa, uma grande professora, né, de filosofia, sociologia, ela tem vários textos que são bastante importantes para tratarem do tema da justiça no mundo contemporâneo. E esse ensaio que a gente vai ver agora, chamado Da Redistribuição ao Reconhecimento, Dilemas da Justiça numa Era Pós-Socialista, ela vai trabalhar muito sobre como aconteceu, né, ou como se dá o problema da justiça a partir do século XXI. É um texto que ela vai publicar em 2001, tá? E ela vai discutir muito o que significa a questão da justiça no pós-Guerra Fria, né? Então, a partir do momento que o Muro de Berlim cai, a partir do momento que a geopolítica mundial se reorganiza, né? Que a União Soviética cai, existe uma série de questões ali que vão ser abordadas em relação ao tema da justiça no mundo contemporâneo. E como que funciona isso? Nesse texto, que você encontra também numa edição mais completa, nesse livro que você está vendo aqui, ó, Justiça Interrompida, Reflexões Críticas sobre a Condição Pós-Socialista, né, da editora Boitempo, é um livro onde a Nancy Fraser vai discutir essas questões que eu estou falando para vocês, sobre a justiça no mundo contemporâneo, e esse texto que nós estamos trabalhando em específico é um capítulo desse livro, tá? Embora a edição
que foi colocada à disposição pela Federal do Paraná, é uma versão um pouco mais enxuta, que foi uma tradução feita lá pela revista Cadernos de Campo da USP, beleza? Foi inclusive traduzida por um professor da USP. Então, nesse texto, o que a Nancy Fraser vai tratar? Ela vai mostrar como que a partir do final do século XX e início do século XXI, você tratar do tema de justiça fundamentalmente vai nos obrigar a pensar o quê? Um aumento de lutas em nome das questões de identidade, diferença, dominação cultural e reconhecimento, e uma certa crise ou uma certa decadência de temas relacionados aos interesses de classe, exploração ou redistribuição econômica. Então a gente sabe, né, o século XX ele vai ser muito conduzido por esse contraste, né, da luta de classes. A gente tem a Guerra Fria, né, o capitalismo versus o socialismo soviético. Então essa tensão que gira em torno da distribuição econômica, ela fez parte muito do contexto político e dos temas de justiça dentro da filosofia e da sociologia do século XX. Mas aparentemente, com a queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, tudo isso vai dando uma nova roupagem ao tema justiça no mundo contemporâneo. O interessante é que, apesar, né, de você ter uma certa decadência dos temas sobre interesse de classe, exploração e redistribuição, diz a Nancy Fraser, você tem países que, até hoje, têm aumentado a desigualdade material ou até tem persistido, né, essa desigualdade. Então, veja bem, em alguns casos ela se mantém e em alguns países ela tem até crescido cada vez mais a cada década que passa. Então, a Nancy Fraser ela vai colocar em pauta esse tema. Afinal de contas, quando eu trabalho justiça no mundo contemporâneo, o que é mais importante? Eu trabalhar com práticas de redistribuição, né, pensando principalmente numa questão econômica, ou trabalhar com reconhecimento, falando de identidades, de diferenças e etc. Bom, acerca disso, a Nancy Fraser então ela vai falar o seguinte: olha, provavelmente algumas questões contemporâneas elas exigiriam os dois tipos de práticas. Para você conseguir promover justiça hoje, século XXI, você precisa tanto de redistribuição quanto de reconhecimento, especialmente em relação a alguns grupos sociais que provavelmente precisariam desses dois aspectos, né? Ela parece mostrar uma espécie de espectro, né, no qual ela entende que os extremos elas precisam ou de redistribuição ou de reconhecimento, mas ela vai mostrar nesse texto, e eu vou apresentar isso para vocês agora, é, como que, na verdade, alguns grupos podem precisar, no fundo, dessas duas práticas simultaneamente para conseguirem vivenciar um ambiente mais justo, certo? E assim, ela levanta essa problemática no começo do texto, mostrando que, aparentemente, quando você fala ou em redistribuição ou em reconhecimento, você está tratando com temas que têm, muitas vezes, interesses opostos ou até problemáticas que são dissociadas, certo? Então ela vai tentar mostrar em que ponto que elas podem se tocar, em que ponto que elas podem interferir uma na outra e em que ponto também a gente conseguiria resolver as questões que abordam esses grupos que estão tanto no tema da redistribuição quanto do reconhecimento. Beleza? Então veja só. Quando você fala sobre as injustiças, ela vai mostrar que fundamentalmente nós temos dois grandes tipos de justiça no mundo atual. As injustiças, primeiramente, de ordem econômica, que envolvem exploração de trabalhadores, que envolvem marginalização econômica de vários setores da sociedade, que envolvem privação de acesso a uma série de recursos, né? Desde recursos básicos para uma sobrevivência até recursos mais avançados ou recursos mais superficiais. E essas diferenças, né, ou essas injustiças econômicas, a Nancy Fraser ela faz questão de dizer que muitos teóricos do século XIX e XX fizeram questão de discuti-la, né? Eu coloquei aqui os nomes que ela citam. Então ela fala em Marx, ela fala no John Rawls, né? Ela fala na Amartya Sen, ela fala no Dworkin. Então esses vários autores eles debatem a questão de injustiça econômica e, inclusive, cada um deles tem lá uma proposta diferente sobre como resolver essa injustiça econômica. E ela deixa claro que, apesar de conhecer essas abordagens, ela não vai assumir um compromisso com especificamente nenhuma delas, né? Então ela não vai seguir necessariamente uma linha teórica do Marx ou do John Rawls, beleza? Ela vai simplesmente pensar de uma maneira mais ampla o problema da má distribuição econômica ou da distribuição econômica de recursos no planeta, beleza? E ela, inclusive, diz assim: a injustiça de ordem econômica, ela, para ser resolvida, necessita de práticas de redistribuição desses mesmos recursos. Por outro lado, uma questão que é muito crescente no mundo contemporâneo são as injustiças que ela chama de injustiças culturais. Essas envolvem condições de dominação cultural entre grupos, de ocultamento de alguns grupos sociais e culturais e o desrespeito a esses mesmos grupos. E estes
vêm sendo debatidos mais recentemente, até porque vieram à tona, não que eles sejam problemas recentes, né? São problemas que já têm longa data, mas assim, passam a ser debatidos com mais empenho, digamos assim, a partir desse final do século XX, início do século XXI. E segundo a Nancy Fraser, essas injustiças culturais, elas exigem o reconhecimento desses grupos que são ocultados, que são dominados, que são desrespeitados. Beleza? Muito bem. Dito isso, então, o que ela vai entender por reconhecimento e redistribuição, né? E vice-versa. Ela vai entender que essas duas práticas, onde uma resolve a injustiça econômica e a outra cultural, elas podem acabar em algum ponto interferindo uma na outra. Ou seja, praticar a redistribuição interfere no reconhecimento, praticar o reconhecimento interfere na redistribuição. Então, assim, é uma coisa que pode gerar linhas de toque e não necessariamente de uma maneira muito favorável, até porque elas podem ter objetivos muito distintos. Veja como que a Nancy Fraser pensa, ó. Ela vai mostrar que a redistribuição, ela geralmente é uma prática que procura abolir as especificidades abolir a especificidade de um grupo, né? Ela vai procurar fazer o que ela chama de desdiferenciação do grupo em relação aos demais. Então, quando você fala em redistribuição, você vai pensar principalmente na questão das classes sociais, né? Que vão vir lá da discussão do Marx e dos herdeiros do marxismo, mostrando que para você conseguir resolver, né, esse tipo de problema, você tem que ter uma redistribuição dos recursos econômicos, né? Pega lá dentro do Marx, por exemplo, você falava em redistribuição dos meios produtivos para acabar com essa desigualdade, né? Para conseguir gerar então uma justiça social, certo? De ordem econômica. Então ela mesma fala, ó, as injustiças contra uma classe trabalhadora explorada seria um exemplo que exige redistribuição. Já o reconhecimento, o que acontece? O reconhecimento ele envolve um objetivo muitas vezes contrário. Por quê? Ele chama a atenção para a especificidade de um grupo e ele procura fazer a distinção, a diferenciação desse grupo em relação aos demais. Então veja que enquanto a redistribuição tenta acabar, né, com qualquer tipo de especificidade de grupo, o reconhecimento ele procura lançar luz sobre isso, ele procura demonstrar, né, permitir que se expresse essas diferenciações de grupo dentro dos vários setores da sociedade. Então ela dá um exemplo disso, as injustiças que são cometidas contra uma certa sexualidade desprezada. Né? Então nós vamos pensar em todas as minorias, né, do espectro sexual, quando você fala lá do movimento LGBTQ a mais, certo? Então todos esses espectros sexuais desprezados, eles procuram muito mais um reconhecimento do que uma redistribuição, certo? Ou seja, a preocupação ali é marcar uma identidade, é ser visto dentro da sociedade, é ser reconhecido como alguém dentro da sociedade. Perfeito? Então, assim, o que ela percebe? Que aparentemente, então, são dois tipos de problemas que têm uma aparente contradição. Né? Então, ela vai passar a chamar isso de dilema da redistribuição-reconhecimento. Tá? Dilema da redistribuição-reconhecimento, que é esse aparente choque que existe de interesses entre os grupos que querem redistribuição, como por exemplo as classes sociais, e os que querem reconhecimento, como por exemplo grupos de sexualidade desprezada, socialmente. Beleza? Só que aí, claro, ela vai tentar mostrar que isso não é tão simples, ou isso não se divide, né, só como dois grupos antagônicos. Ela vai mostrar que talvez o problema ele fique ainda pior, ou ele se torne ainda mais difícil de ser pensado ou de resolvido, quando você pensa naquilo que ela vai chamar de coletividades bivalentes. Né? E o que seriam essas coletividades bivalentes? Acho que você consegue já sacar o que a Nancy Fraser vai fazer. Ela vai mostrar que determinados paradigmas sociais, eles acabam precisando tanto da redistribuição quanto do reconhecimento. Por quê? Porque eles sofrem injustiças nas duas áreas. Sofrem injustiças na estrutura econômico-política, né? O que exigiria, portanto, a prática da redistribuição, mas eles também sofrem injustiças no campo da estrutura cultural valorativa, o que exigiria deles, portanto, o reconhecimento social. Né? Então, esses grupos bivalentes, né, esses coletivos bivalentes que a Nancy Fraser fala, elas ficariam entre esses dois extremos que a gente apresentou no slide anterior. Né? Entre, por exemplo, classes sociais ou grupos de sexualidade desprezada. Beleza? E os dois exemplos que ela traz nesse texto são a questão do gênero e da raça. São duas coletividades bivalentes, segundo ela, e que, assim, a fonte das injustiças desses grupos, ela fala que elas são primárias e co-originárias. Então, tipo assim, não é uma coisa muito simples você querer resolver e dizer, não,
se você fizer a redistribuição, automaticamente vira reconhecimento. Ou se você fizer reconhecimento, automaticamente você gera redistribuição, sabe? Ou seja, se você resolver um ponto, isso não necessariamente vai resolver o outro, certo? Entretanto, as origens dos problemas, elas têm talvez um ponto comum, né? O que leva, por exemplo, a mulher a ser desprezada como uma figura social, né? A ser colocada em posições difamatórias, por exemplo, dentro da sociedade, é também se origina talvez de um mesmo discurso ou de uma mesma estrutura que coloca ela no mercado de trabalho em condições de salário menor, em trabalhos que geralmente são ligados mais à questão reprodutiva, tá entendendo? Então, assim, às vezes, uma mesma estrutura social, ela gera esses dois tipos de problemas para um grupo como, por exemplo, as mulheres, ou para um grupo, por exemplo, como a etnia negra. Tá legal? Então, fundamentalmente, isso ela chama de coletividades bivalentes. E agora ela vai discutir, né? Eu vou mostrar para vocês a discussão que ela faz sobre o gênero e a raça, e depois a gente vai voltar para a temática anterior para falar sobre redistribuição e reconhecimento de novo. Então, veja só. Em relação ao gênero e a questão da redistribuição. Então, como que as questões de gênero, né, mais especificamente ali falando da questão das mulheres e da luta das feministas, a Nancy Fraser ela fala que assim, existe ali um problema muito grave em relação à forma como, por exemplo, o trabalho é dividido. Então ela fala, ó, você tem ali uma injustiça que é cometida a partir de uma divisão entre trabalho produtivo remunerado e trabalho reprodutivo e doméstico não remunerado. Ou seja, você vai ter ali uma divisão onde geralmente homens vão fazer um trabalho chamado de produtivo, entre aspas, e esse trabalho vai ser remunerado, e as mulheres ficam responsáveis por trabalhos reprodutivos, que é aquela coisa, né, de cuidar de filho, de cuidar da casa e ser responsável pelo ambiente doméstico, essa sobrecarga que se gera sobre as mulheres no ambiente doméstico e que não é remunerado. Então, primeiro ponto. Dentro da dimensão do trabalho remunerado, essas injustiças também existem. Existem outras injustiças ainda. E aí a Nancy Fraser fala: você tem ali as ocupações profissionais e manufatureiras de alta remuneração, feitas por homens geralmente, e ocupações de colarinho rosa e serviços domésticos, que são geralmente ocupados por mulheres. Então, mesmo dentro do trabalho remunerado, quando homens e mulheres são remunerados, há uma distinção entre quais cargos homens ocupam e quais cargos mulheres vão ocupar na sociedade. E aí o que a Nancy Fraser explica? Que essas injustiças, elas geram condições para as mulheres de exploração, de marginalização e de privação de recursos, certo? Então, por conta dessa divisão sexual, dessa divisão sexual do trabalho, dessa divisão de gênero no trabalho, então as mulheres elas acabam sofrendo uma série de problemas, tanto ao trabalho não remunerado, quanto a uma remuneração muitas vezes mais baixa do que aquela que o homem recebe. Que é aquela discussão, né, gente, bem famosa e bastante ampla no mundo contemporâneo, que é quando você fala que em inúmeros lugares você ainda tem um monte de mulheres que, ao ocupar o mesmo cargo que um homem, recebem um salário menor. Ou não conseguem ocupar as mesmas funções de um homem simplesmente porque a estrutura não permite, né? A estrutura de uma empresa, a estrutura da sociedade não permite que ela ocupe esse cargo semelhante ao que o homem ocupa. Beleza? E aí o que acontece? Quando esse problema vem à tona, o que né, um movimento como o movimento feminista vai querer pegar? Ele vai falar sobre abolir essas distinções, sobre você promover uma igualdade entre homens e mulheres para que a mulher possa fazer os trabalhos remunerados, para que ela possa ocupar os mesmos cargos e ter os mesmos direitos que os homens têm dentro de um ambiente de trabalho. Ok? Por outro lado, o que acontece? Por que o gênero é uma questão bivalente, segundo a Nancy Fraser? Porque ela também exige questão de reconhecimento. E por que isso acontece? Porque as mulheres, elas também vão sofrer uma série de injustiças, por exemplo, fruto do androcentrismo que a Nancy Fraser fala. E o que é esse androcentrismo? Tá escrito aqui, né? Ó, é a valorização de elementos que têm traços de masculinidade. Então você tem uma sociedade global hoje, né? Mas a ocidental tinha isso muito forte, onde você valoriza sempre os traços ligados à masculinidade, as características ligadas ao espectro da masculinidade, e por outro lado, você cria também um sexismo sexual, desculpa, um sexismo cultural, gente, desculpa. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo em que você valoriza os elementos masculinos, você desqualifica tudo que é ligado ao feminino, né? Vira deboche, vira motivo de piada, né? O feminino é motivo de humilhação, o feminino é visto como defeito, né? Enquanto as qualidades masculinas são as qualidades desejáveis para qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Quando você cria, né, esse ambiente altamente androcêntrico e sexista,
Segundo a Nancy Fraser, você vai ter violência e exploração sexual contra as mulheres, violência doméstica constante, representação banalizante, objetificadoras e humilhantes das mulheres nas mídias. Você vai ter constantes episódios de assédio e desqualificações em todas as esferas da sociedade. Então, onde quer que se seja mulher, você acaba sofrendo todas essas consequências por conta dessa estrutura que não reconhece o feminino. Então, o que que acontece? Neste caso, o movimento feminista, ele precisa justamente tentar lutar pelo quê? Por um reconhecimento positivo do grupo, né? Elas precisam lutar, né? Segundo a Nancy Fraser, por um reconhecimento das mulheres, né? Fazendo uma distinção do homem e da mulher, para que o elemento feminino não seja motivo de ridicularização, para que o feminino não seja alvo da violência, né? Então, assim, você veja que a Nancy Fraser, portanto, expõe de um lado, né, as mulheres sofrem com a questão estrutural e econômica e aparentemente gostariam de acabar, portanto, com essas diferenças de gênero, e por outro lado, elas precisam destacar a diferença de gênero porque culturalmente elas não são reconhecidas, não são vistas, são humilhadas, são assediadas e violentadas por essa falta de reconhecimento. Então, ela fala, ó, você gera uma luta ambígua. Do mesmo modo, explica Nancy Fraser, estão os movimentos ligados à raça, né? Ela até coloca o termo raça entre aspas, né? A gente fala muito em etnia hoje, ou em outras nomenclaturas dentro da sociologia e da filosofia, mas ela vai mostrar que, assim, os movimentos antirracistas, eles acabam enfrentando o mesmo dilema dos movimentos, né? Como, por exemplo, o movimento feminista, o movimento de gênero. Então, assim, o movimento de raça, ele vai sofrer com problemas de redistribuição. Por que que isso acontece? Porque, por exemplo, os negros dentro de uma sociedade ou algumas outras etnias sofrem com uma divisão, um problema em relação à divisão do trabalho, né? E isso acontece especialmente dentro do trabalho remunerado, diz a Nancy Fraser. Então, o que que acontece? Você tem ali as ocupações de baixa remuneração, baixo status, enfadonhas, sujas e domésticas, geralmente feitas por pessoas de cor, como ela diz no texto, versus as ocupações de remuneração elevada, de maior status, as profissões de colarinho branco, né? Profissionais, técnicas e gerenciais, que é ocupada massivamente de maneira desproporcional por pessoas brancas. Então veja bem, você tem uma clara divisão no trabalho remunerado entre os cargos ocupados por brancos e os cargos ocupados por negros, né? Então se você pega uma profissão como, por exemplo, não sei, gari, né? Geralmente vai ser entendida como uma profissão de baixa remuneração, baixo status, né? Que vai lidar com a sujeira, lida com o lixo. Geralmente, a maior parte dos garis vão ser negros. Quando você pega, por exemplo, gerente de empresa, CEO de empresa, o que que você vai perceber? A maioria é colarinho branco, ou seja, a galera é branca, homem branco, né? Você poderia até entrar na questão do gênero também, mas aqui nós vamos falar sobre a raça. Segundo a Nancy Fraser, de onde vieram essas estruturas de trabalho remunerado diferente para pessoas de cor e as pessoas brancas? Isso aí é um fardo que a gente carrega da época do colonialismo e da escravidão, né? Então é uma herança, é um legado deixado por esse período histórico. E aí o que que acontece? Ela ainda faz questão de dizer que essas questões ligadas à raça, né, ou à etnia, elas constroem no mundo contemporâneo outros problemas, né? Ela mostra, por exemplo, como que em alguns países você cria até a ideia de um subproletariado ou uma subclasse, né? Desculpa, uma classe tratada como degradada e supérflua. Ou seja, é uma classe tão subalterna, ela é o proletariado, assim, ela é uma subdivisão do próprio proletariado, né? Usando o linguajar bem do marxismo lá. É uma subdivisão desse proletariado a ponto de que não ser útil nem para ser explorado. Ou seja, eles são completamente excluídos do sistema produtivo. São pessoas que nem sequer têm oportunidade de fazer parte do sistema produtivo nem para ser explorado, certo? Ou seja, é uma condição ainda mais subalterna do que aqueles que já são explorados dentro do mercado de trabalho. E aí o que que acontece? Esses grupos, né, esses grupos raciais, digamos assim, entre aspas, tá? Sempre lembrando de usar esse termo entre aspas, eles precisariam que nós abolíssemos essas diferenciações raciais do trabalho, certo? De que, portanto, o fato do cara ser negro ou o cara ser branco não interferisse no trabalho que ele vai ocupar, na função que ele vai ocupar e na remuneração que ele vai receber. Que não fosse uma tendência, portanto, de alguns cargos serem ocupados por um tipo de pessoa e outros cargos por outro tipo. Tá claro isso? Do mesmo modo que a questão do gênero, a questão da raça também passa pelo problema do reconhecimento, diz a Nancy Fraser. E por que que isso acontece, galera? Porque ela vai explicar o seguinte:
existem injustiças em relação à raça que são frutos de toda uma estrutura social eurocêntrica, né? Onde você valoriza tudo aquilo que está associado ao ser branco, ao jeito de ser branco. Né? Então a gente tem uma cultura ocidental altamente eurocêntrica, que valoriza elementos europeus e brancos, e tudo aquilo que está ligado, né, às questões étnicas, né, portanto ligado ao negro, ao pardo, ao amarelo, vai gerar o que ela chama de racismo cultural. Né? Então veja, enquanto no feminismo você tinha um androcentrismo e um sexismo cultural, no racismo, né, ou na questão da raça, você tem um eurocentrismo e um racismo cultural, onde negros, pardos, amarelos entram dentro dessas questões onde eles sofrem, né, com uma falta de reconhecimento. Então, o que acontece com essas populações? Quais são as consequências de uma sociedade que tem um racismo cultural estruturado? Representação estereotipada e humilhante, né? Ou seja, por exemplo, os negros são tratados como criminosos, como brutais, como primitivos, como estúpidos dentro da mídia, né? São violentados com muita frequência, num número muito maior e muito mais desproporcional à violência cometida contra brancos, são assediados, são difamados publicamente, certo? São promovidos muitas vezes como pessoas inferiorizadas, são colocados às vezes até como elementos desviantes dentro de uma sociedade. Ou seja, trabalhando com a ideia até de uma certa noção do que é normal e do que não é normal, né? Então, como se você for negro, pardo, amarelo, fosse uma condição de anormalidade dentro da sociedade. Então, o que acontece? Nestes casos, diz a Nancy Fraser, o que, por exemplo, os movimentos antirracistas, um movimento antinegro não, perdão, o movimento negro poderia ter que precisar do reconhecimento positivo desse grupo. Certo? Ou seja, os grupos antirracistas precisam buscar o reconhecimento dessas minorias étnicas que sofrem tanto, né, com todas essas consequências que a gente acabou de elencar. Certo? Então, a Nancy Fraser, ela vai mostrar que, em especial, esses dois grupos são, como a gente disse anteriormente, coletividades bivalentes. Sofrem porque precisam das duas práticas. E aí, como é que você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Sendo que, aparentemente, elas têm objetivos contraditórios, né? Porque, veja, tanto na questão do gênero quanto na questão da raça, gente, ao mesmo tempo que a gente quer acabar com essas diferenciações, porque elas geram diferenças econômicas brutais, a gente precisa ressaltar o aspecto cultural, a gente precisa trazer identidade para esse povo, né, para esses setores da sociedade. Essas pessoas precisam lutar para serem vistas por uma sociedade como a nossa. Ok? Então eles têm um dilema muito grande para enfrentar no mundo contemporâneo. E aí, gente, encaminhando para os últimos aspectos aí que a Nancy Fraser vai discutir, ela vai tentar propor uma reflexão que tente resolver esse dilema, certo? Talvez ela não resolva de maneira completa, mas ela tenta apontar um caminho para isso. E aí ela vai fazer uma distinção entre dois termos, afirmação e transformação. E o que ela entende por essas duas expressões? O que ela chama de política afirmativa é tudo aquilo que vai procurar trazer remédios, que vão trazer soluções, que vão tentar corrigir as desigualdades dentro de uma sociedade, mas que não alteram a estrutura que está por trás de tudo isso, que é o que ela chama de estrutura subjacente que engendra, né, então essas desigualdades. Então, políticas afirmativas procuram resolver a desigualdade, mas sem alterar de maneira muito drástica as estruturas que estão por trás dessas desigualdades. Enquanto práticas transformativas, ou políticas transformativas, a Nancy Fraser diz que elas procuram corrigir as desigualdades, remodelando a estrutura que gera toda essa desigualdade que está sendo debatida. Entendeu? Então você tem fundamentalmente ali dois modelos. Ambas querem corrigir desigualdades, mas uma mantendo a estrutura e a outra remodelando essa estrutura para outra coisa. Só que assim, ela não quer, e ela deixa claro isso, discutir se isso é mudança de curto prazo ou longo prazo. Ela quer assim, ó, se nós estamos tentando resolver apenas os efeitos terminais de uma desigualdade, ou se nós estamos tentando acabar com aquilo que produz a desigualdade. Veja só, olha qual que é o dilema que ela está criando aqui. Qual que é o dilema afirmação, transformação, vamos dizer assim. A afirmação, ela vai muitas vezes resolver questões terminais, ou seja, o resultado que a desigualdade produz. Então ela vai tentar resolver o resultado dessas desigualdades, enquanto as políticas de transformação vão tentar resolver o quê? As causas dessa desigualdade. Então, a afirmação e a transformação atacam pontos diferentes de um mesmo problema, que é a desigualdade em algum âmbito da sociedade.
Tá legal? E aí, para encerrar o texto, ela vai mostrar como que essa questão da afirmação e da transformação se aplicam em duas situações diferentes. Primeira situação, quando ela fala de afirmação e transformação em relação às sexualidades desprezadas. Voltando, né, a um tema que ela comentou lá no começo do texto, como a gente viu. E aí a Nancy Fraser fala, olha, quando você pega aí, né, o movimento LGBTQIA+, eles vão ter políticas afirmativas e políticas transformativas. O que a Nancy Fraser entende dentro desse movimento como uma política afirmativa? São as chamadas políticas de identidade gay e lésbica. Né? Na visão da Nancy Fraser, elas necessitariam, né, você promover o reconhecimento da identidade dos gays e das lésbicas, você precisaria apenas de um reconhecimento adicional. Ou seja, eles, de certa forma, se enquadrariam ainda dentro de um sistema binário que a sociedade aceita, certo? Só que eles precisam de um pouquinho mais de reconhecimento por serem homoafetivos, ok? Então, o que acontece? Ela vai dizer que essas políticas afirmativas em relação à identidade gay e lésbica, ela realça a diferenciação desses grupos sexuais em relação aos demais, beleza? Por outro lado, dentro desse movimento, você também tem remédios transformativos, políticas transformativas, que é o que ela chama de política queer. E o que são as políticas queer? São aquelas que procuram desconstruir, desfazer a dicotomia homo-hétero. Né? Então, ela vai justamente promover um efeito muito mais de transformação social, no sentido de que ela tenta desestabilizar e ela vai tentar desestabilizar essas diferenças que são estabelecidas entre os gêneros, criando uma questão mais fluida, criando um aspecto mais fluido e transitório entre gêneros, certo? Abrindo a possibilidade, portanto, para aquilo que ela chama de novos agrupamentos, né? Para novas questões de sexualidade no futuro, para você repensar, portanto, as relações sociais diante disso. Então você veja que, para ela, né, quando você fala das questões de sexualidade desprezada, a política afirmativa ela tem um tipo de resultado e as políticas transformativas elas têm um outro tipo de resultado, ok? Muito bem. E aí ela fala também sobre como que isso se aplicaria nas injustiças econômicas, né? Pensando, portanto, principalmente naquela questão das classes sociais, né? Entre burgueses e proletários, ricos e pobres e tal. E aí ela fala assim, ó, que tipo de remédio afirmativo nós já vimos em relação às injustiças econômicas? Tudo aquilo que sempre foi ligado ao chamado estado de bem-estar social, ou welfare state. Por quê? Porque nas políticas de bem-estar social, você procura resolver os problemas ou as consequências produzidas pela estrutura desigual que a sociedade tem. Então, por isso que ela fala, procura compensar a má distribuição terminal, certo? Então, tipo assim, você tem uma sociedade que vai gerar toda uma desigualdade econômica, né, que estrutura uma desigualdade econômica, e essa estrutura econômica, ou essas práticas afirmativas, elas tentam remediar as consequências. Então, se eu tenho uma má distribuição de renda, eu procuro fazer o quê? Por exemplo, aumentar o poder de consumo dessas camadas desprivilegiadas. Nós vamos lembrar lá que o estado de bem-estar social, que vai surgir no contexto ali da crise de 29 e tal, ele vai procurar da saúde, da educação, garantir moradia para a população mais pobre, né? Garantir direitos trabalhistas, de modo que essa população que é explorada consiga ter acesso aos bens de consumo e diminua um pouco o seu status, né, de explorado, o seu status de desigualdade. Beleza? Já as práticas transformativas econômicas, elas sempre foram mais ligadas, diz Nancy Fraser, ao socialismo. E o que o socialismo procurava fazer? Procurava compensar toda a injustiça de distribuição econômica, transformando as estruturas político-econômicas que estavam gerando toda essa desigualdade. Então veja que, ao contrário do bem-estar social que ataca a consequência, né, o socialismo ele queria atacar a causa, diz a Nancy Fraser. Então o que acontece? Se atacasse a causa, você alteraria não só a distribuição terminal, né? Ou seja, não só você readequaria a redistribuição econômica, mas você readequaria a própria divisão social do trabalho. Então, a prática socialista, né, ou os ideais socialistas, segundo a Nancy Fraser, eles procuravam combater as causas da desigualdade econômica, da injustiça econômica, promovendo, inclusive, uma nova forma de pensar a divisão do trabalho. Tá legal? E aí ela continua, dizendo o seguinte, olha, qual que é o problema dessa distinção entre as práticas afirmativas e transformativas, né, no campo da injustiça social? Quando você trabalha com uma política afirmativa,
você molda e você sustenta ainda a divisão de classes. Ou seja, você fica muito longe de abolir essa divisão, né? Claro, você vai remediar de maneira imediata uma camada da população que está precisando de assistência, que está passando fome, que não tem emprego, né, que não tem saúde, que não tem educação. Então não é que isso não seja importante, ela até destaca isso. Só que assim, você não vai resolver o problema. E aí o que ela mostra? Que esse tipo de prática, ela é meio contraditória em si, portanto. Porque como eu mantenho a estrutura das classes sociais, esses remédios afirmativos, eles desviam o foco da real diferença entre as classes e começam a criar divisões entre empregados e desempregados. Começa a gerar um atrito que, na verdade, não diz respeito a esse tipo de problema, né? Que não deveria ser sobre esse tipo de problema, digamos assim. Então, o que acontece? Ela vai mostrar, em muitos casos, que na busca por uma redistribuição de recursos por práticas afirmativas, você acaba gerando uma falta de reconhecimento. Por quê? Porque você pode, a longo prazo, começar a gerar uma sensação de que existe um grupo que é privilegiado, de um grupo que é beneficiado mais e que não mereceria esses benefícios porque eles estão sempre recebendo assistência. Então, olha o que a Nancy Fraser fala, cara, né? Ela percebe que as práticas afirmativas, elas, assim, num curto prazo, pô, ajudam realmente pessoas que estão precisando. Mas, assim, num longo prazo, ela pode gerar efeitos muito reversos. Porque você pode acabar criando uma falta de reconhecimento a essas camadas da população, né? Passam a ser injuriados em termos coletivos, simplesmente porque são vistos como privilegiados porque recebem algum tipo de benefício para sair da miséria. Tá legal? Agora, os remédios transformativos, diz a Nancy Fraser, por outro lado, elas vão tender a dissolver essas diferenças e as desigualdades sociais. Então, o que acontece? Dissolvendo essas diferenças, ela vai promover um ambiente, ao invés de maior diferenciação, de realçar essa distinção, ela vai, muito pelo contrário, promover muito mais solidariedade e reciprocidade entre as diferentes camadas da sociedade. Então, o que acontece? A distribuição de recurso econômico, pela via transformativa, ela não só resolveria o problema da distribuição, mas também poderia até gerar um certo reconhecimento para quem não tinha antes. Então, fica muito claro que quando você fala da injustiça econômica, ela vai entender que políticas afirmativas, elas podem acabar gerando uma contradição interna, né? Então, a curto prazo resolve, mas a longo prazo dá problema. Já os remédios transformativos, eles talvez sejam mais interessantes, por quê? Porque eles resolveriam definitivamente o problema, ou pelo menos boa parte deles. Tá legal? Então, gente, eu acredito que fundamentalmente, né, era isso que eu tinha para falar para vocês. Beleza? Gente, para finalizar então essa nossa aula de hoje, eu quero só deixar claro o seguinte. A Nancy Fraser, então, resumindo a ópera, ela procura fazer uma distinção do que é redistribuição e o que é reconhecimento, o que é afirmação e o que é prática de transformação, e ela vai discutir alguns problemas sociais ligados aí a gênero, a raça, a sexualidade desprezada, injustiças econômicas. Então ela passa, né, ela passeia por vários temas que envolvem a questão da injustiça no mundo atual e como que a gente poderia resolver. Então, assim, não é um texto onde ela conclui apresentando uma solução. Fala, ó, gente, é isso. É assim que faz, eu sei resolver o problema, então resolvam agora. Então você vê que ela coloca a gente para o campo da reflexão. Porque daí ela termina o texto dizendo o seguinte: o que a gente precisa pensar? Principalmente em relação a esses grupos bivalentes. Como que você vai equalizar a redistribuição e o reconhecimento de modo que as injustiças sejam resolvidas? Né? Porque como no gênero e na raça você tem essa bivalência, você tem os dois problemas precisando ser resolvidos, então talvez você precise equalizar para saber onde você vai atacar mais, onde você vai atacar menos, em que momento vai atacar mais, em que momento vai atacar menos. Enquanto outros problemas, né, por exemplo, a questão econômica, talvez a questão transformativa seja mais eficaz do que ações afirmativas, certo? Então, assim, não adianta você aparentemente querer aplicar um modelo universal de justiça. Para todos os problemas vão seguir os mesmos caminhos. Cada situação exige uma reflexão diferente. E a Nancy Fraser, ela quis abrir caminho para isso. Maravilha? Gente, essa aula ficou um pouquinho mais longa do que as outras, né? Mas a Nancy Fraser, ela debate. É um texto bastante tranquilo de ler. Eu acho que até, por exemplo, mais fácil do que os anteriores que eu andei lendo por aí, certo? Ela é bem didática, Nancy Fraser. E é isso. Se você tiver alguma dúvida,
comenta aqui embaixo, quem sabe eu posso te ajudar, me procura lá nas redes sociais. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se você ainda não deixou o seu like, por favor, né? Deixa o seu joinha aí, isso ajuda demais. É um trabalho que eu tô fazendo aqui, colocando à disposição de vocês, né? Então isso me ajuda pra caramba, pra fortalecer o meu canal, para o algoritmo distribuir isso pra mais pessoas, né? Para o meu trabalho ter relevância e ter mais alcance. Então se você gostou, por favor, né? Deixa o seu joinha se você puder. E claro, venha fazer parte da nossa comunidade do Filosofia Espiral. Se clica no botão aqui embaixo, inscreva-se, clica no sininho também para você acompanhar os outros vídeos que estão chegando, beleza? Para Federal do Paraná, para outros vestibulares eu também vou produzir aí materiais nos próximos meses e quero continuar produzindo aí por muitos anos, se Deus quiser, tá certo? Venha fazer parte também das nossas redes sociais, @filoespiral em tudo quanto é rede social aí que você puder encontrar, se você não achar é porque eu não tô lá, beleza? E é isso. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Por hora, um grande abraço, meus jovens, e tchau.